Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que não me conhece, o meu nome é Joseilde e eu venho orar por você e pela sua família todos os dias, falar da palavra de Deus. Hoje a palavra que o Espírito Santo me deu é orar o Salmo 23, pedindo a Deus que o nosso cálice transborde, para que o nosso cálice, o seu cálice da sua família seja transbordante nesta vida. Nós dependemos da bondade e do favor de Deus. Então precisamos todos os dias ouvir a sua palavra e agradecer a Ele por mais um dia de vida, por mais uma chance e ter um comportamento que agrade a Deus. É muito fácil quando as pessoas estão vivendo em uma fase boa, mas nem todas as pessoas estão passando por essa fase boa. Mas com o favor de Deus as coisas mudam, porque eu vou dar o exemplo de José. José do Egito. Ele foi muito amado pelo pai e ele foi enganado pelos irmãos. Ele foi maltratado, ele foi tirado da vida dele, da casa dele, e ele foi vendido, jogado no poço pelos irmãos e depois vendido. Depois que venderam José como escravo, os próprios irmãos, imagine o susto daquele jovem passar por uma situação tenebrosa, assustadora, ir para um lugar como escravo. Claro que a vida de escravo não era uma vida boa. Ele não ia comer bem como ele comia na casa do pai, ele não tinha mais a proteção, ele não tinha o amor do seu pai, da sua família. Ele estava em um lugar estranho, com pessoas estranhas e sendo maltratado. Quantas pessoas estão sendo maltratadas na vida e elas não entendem por que não muda a situação? Por que elas estão passando por isso se elas não são merecedoras? Imagine o quanto José ficou assustado e pensando: o que eu fiz para os meus irmãos? Por que fizeram isso comigo? Mas José manteve uma postura que agradou a Deus. José tinha um bom caráter, e aquelas pessoas que têm um bom caráter, elas podem ser ricas, pobres, elas podem morar num lugar simples, num lugar afastado, elas podem vir de uma origem simples, elas vão continuar com o mesmo caráter. Aquelas pessoas que sobem e elas transformam a vida delas e depois transformam a vida da família. É como José. José passou por tudo que não foi bom para um jovem. Imagine, ele era um jovem e ele passou por humilhações. Com certeza deve ter apanhado, porque um escravo, ele apanhava, ele sofria, ele era humilhado, ele não comia na mesa com seus senhores, e ele era livre e filho de um homem rico. Então, quando o seu pai ele procurou por José, os irmãos falaram para ele que José tinha sido morto pelo animal. E aquele homem chorou muito, pensando que o seu filho estava morto. E José estava muito vivo, lutando pela vida dele e trabalhando em busca da sua liberdade eu tenho certeza que José falava com Deus incessantemente, porque ele era íntimo de Deus. Deus concedeu o favor para José por causa da sua intimidade, e nos piores momentos ele não ficou se reclamando, e ele não parou e não se deixou levar pelas circunstâncias da vida terrível que ele passou a viver. Porque uma pessoa, quando ela tem uma situação financeira difícil e ela consegue estudar, trabalhar, e Deus põe a mão e essa pessoa prospera, é uma grande bênção na vida dela, e ela transforma a vida dela e a vida da família dela. Quando uma pessoa ela tem todos os seus bens, ela nasceu num lugar
bom, ela teve tudo e depois ela acaba perdendo, como foi a vida de José. José era um filho muito amado e muito mimado pelo seu pai. E foi isso aí que causou inveja nos irmãos. José era muito amado pelo pai. José não trabalhava, José não precisava fazer esforço. Ele tinha uma vida e quando José sonhou, o sonho que Deus deu para José foi o que eles ficaram revoltados. E José perdeu tudo de uma vez. Aquele jovem era para ter se perdido na vida, ter se revoltado e, como escravo, ter sido um escravo insuportável. Aquela pessoa que comia bem passou a comer restos de comida, passou a ficar em um lugar ruim, não ter uma cama boa para dormir, não ter uma roupa boa e trabalhar para os outros, trabalhar coisa que ele não fazia. Então, ao invés dele se revoltar, porque é muito difícil para uma pessoa ela ter tudo e perder tudo de repente. Tem pessoas que estão perdendo a saúde e ficam com medo, ficam assustadas. E eu vim te falar, é pela fé, a nossa vida é pela fé. Eu sei que você tem um bom caráter, não importa a situação que você esteja passando, mas eu sei que você que escuta essas orações é uma pessoa temente a Deus, que busca a Deus, e Deus está falando através da minha vida para a tua vida, que tem restituição. Continua louvando, faz como José, continua louvando. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que é que você quer conquistar para a tua vida, mas Deus quer que você tenha saúde, vitórias nas suas batalhas, porque esse é o favor de Deus para as nossas vidas. Agora precisamos cooperar com Deus, porque uma pessoa que ela prospera, a prosperidade de Deus é aquilo que Deus quer dar para os seus filhos, vida longa com saúde, paz, prosperidade nas finanças, porque uma pessoa que ela consegue o favor de Deus, Deus abençoa ela nas finanças. Eu falei em outra oração, numa oração recente, que Deus, Ele quer que seus filhos cresçam, Ele quer que seus filhos prosperem, porque Deus não fica satisfeito em ver um filho, uma filha passando necessidade, dificuldade. Essas coisas podem acontecer nas nossas vidas. Eu nasci num lugar maravilhoso com os meus pais. Quando eles sofreram um acidente, meus pais tinham muito dinheiro. Depois acabou tudo e eu fiquei sem nada. E eu sei o que é viver numa casa farta, cheia de amor, cheia de alegria, e sei o que é a falta do dinheiro para pagar uma luz, a falta do dinheiro para comprar um gás. Eu passei situações terríveis porque eu era inexperiente e pessoas que nos enganaram e eu acabei ficando sem nada. E depois eu tive meus filhos e passei muitas dificuldades. Mas Deus é um Deus provedor, não me abandonou. Por isso que eu digo, com conhecimento de causa, é muito difícil sofrer, sentir a falta, passar dificuldade, ver faltar o alimento na casa, esperar que alguém te socorra. E esse socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Ele mudou, transformou a minha vida e Ele transforma toda e qualquer situação. Quando buscamos a Deus incessantemente, quando nos ajoelhamos, quando oramos, quando clamamos a Deus, a palavra de Deus ela se cumpre. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Então você não se conforme com situação ruim, seja na saúde, seja nas finanças, no relacionamento conjugal, na vida familiar. A nossa luta é uma luta diária contra o mal, contra o inimigo das nossas almas, que não quer que os filhos de Deus prosperem. Mas Deus é dono do ouro e da prata,
e ele não quer. Olha, você pode prestar atenção, os heróis da fé, aqueles que usaram a sua fé, todos eles foram prósperos na vida financeira. Por que que você e eu não podemos ser? Não é que o dinheiro resolva tudo em nossas vidas, mas quem não quer dormir em paz com as suas contas pagas, dar uma escola melhor para o seu filho, ter o direito de sair com a sua família, escolher um lugar bom para comer uma pizza, para passear, fazer uma viagem, isso é direito de quem trabalha. Quem trabalha, ela é merecedora do seu salário. O salário do trabalhador é um salário abençoado, é um dinheiro honesto, é um dinheiro abençoado. Então, aquele que trabalha, Deus ajuda, Deus faz prosperar. Mas as nossas palavras, como eu já falei, às vezes atrapalham as nossas vidas. Coisas que falamos às vezes no passado e que travam as nossas vidas. Às vezes é uma obra de inveja. Você fala muito às vezes da sua vida, fala dos seus sonhos e acaba como José. José foi alvo de inveja dos irmãos. Por quê? Porque ele falou dos sonhos dele, que ele iria mandar, que ele iria governar, que os irmãos e o pai, a família ia se curvar diante dele. E aqueles irmãos ficaram revoltados. E por causa do sonho de José, José foi parar no calabouço, foi parar naquele lugar horroroso, no poço, depois foi vendido, trabalhou na casa do oficial Potifar. A mulher de Potifar se apaixonou por ele, ele a rejeitou, ela levantou um falso para ele. Olha quanto sofrimento na vida de um jovem por ser honesto, por ser bom. Às vezes a pessoa fala, de que adianta ser bom? Porque sofre tanto, meu irmão, minha irmã, aqueles que a gente fala, você sofre muito porque você é um escolhido de Deus, porque o inimigo, ele não vai atrás daqueles que estão perdidos, dos mau caráter, daquelas pessoas que não querem mudar, que têm um coração duro, que têm um coração perverso. O inimigo, ele quer destruir as pessoas que têm um bom coração, que lutam pelas coisas justas, que são honestos. Mas eu te digo uma coisa, vale a pena, vale muito a pena ser bom. Não fale coisas erradas com a sua vida, não diga que Deus te esqueceu, não diga que nunca vale a pena a pessoa estar ajudando outras pessoas. Faça o seu trabalho, corra atrás das suas coisas, agradeça a Deus por Ele estar presente na sua vida, seja qual for a situação que você está passando. Olha o final, o que aconteceu com José. José foi para aquele calabouço, para aquela cadeia, ficou lá preso. Depois Deus usou um homem que estava lá, que ele revelou os sonhos, e ele acabou um dia sendo chamado pelo faraó para revelar os sonhos do faraó. E foi quando ele governou, e depois os irmãos dele e a família dele foram abraçados por José e foram abençoados por Deus através da vida de José, porque José foi preparado por causa do coração. Um coração bom é que Deus quer de nós, um coração perdoador. A gente perdoa todo o mal que nos fizeram e a gente continua crendo na palavra de Deus, não importa o que esteja passando, porque aqui nessa vida, Jesus falou que temos lutas nesta vida, mas também Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, não se conforme com a falta de paz, falta de saúde, falta de dinheiro, falta de prosperidade. Deus é um Deus próspero, um Deus de amor, um Deus que é um Deus de fartura, fartura de bênçãos. Ele gosta de ver os seus filhos dando louvores a Ele, graças a Ele. Como é que um pai vai gostar de ver um filho sentindo falta de algo na vida dele? Então, quando fazemos a vontade de Deus, o inimigo das nossas almas, ele fica
fora. Ele não pode tocar naquilo que é de Deus, naquilo que Deus protege. Foi isso que aconteceu na vida de José. José prosperou de uma forma que todos iam pedir o favor de José, que iam comprar alimento nas mãos de José. Você quer governar? Vamos orar o Salmo 23, agradecer a Deus e mentalize, veja como que é, medite no Salmo 23 para você ver o que é que Deus quer. Ele quer alívio para as nossas almas. Ele prepara a mesa na presença dos nossos inimigos, daqueles que nos odiaram, daqueles que não querem ver a prosperidade na sua vida, na minha vida. Deus prepara uma mesa. O inimigo das nossas almas, ele não fica feliz quando você está louvando a Deus em uma situação difícil, em um momento que qualquer pessoa iria reclamar, iria murmurar, e você fala, eu creio que Deus vem com provisão, porque o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, de nada terei falta. É a oração de Davi, de nada terei falta. Não faltará saúde, não faltará paz, não faltará alegria, não faltará fartura, não faltará dinheiro, porque o dinheiro nas mãos certas, além de você prosperar, meu irmão, minha irmã, você vai poder ajudar outras pessoas, assim como José ajudou milhares de pessoas a não passar fome. Você já pensou, você tem uma abundância nas suas mãos para que você possa ajudar outras pessoas? É a bênção de Deus, é o favor de Deus. Precisamos da prosperidade de Deus, porque quando você persiste na prosperidade de Deus, você não vai fazer só pela sua vida, você vai fazer pela vida de outras pessoas. Que a bênção de Deus é o cálice transbordando. Como que você vai ajudar alguém se você não tiver uma provisão na sua vida, na vida da sua família? Você não pode tirar da sua família e ajudar outras pessoas. Você começa a fazer em casa, na sua vida. Você não pode tirar o pão da sua mesa e dar para outra pessoa. Você pode dividir o pão que você tem, mas você não pode tirar da sua família e dar para outras pessoas. Então, para dividir, precisamos pedir a Deus que transborde, que tenha além, que tenha mais. E esse é o Salmo 23. Quando você orar esse salmo, você orar com muita fé, e é pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem ter uma postura que agrade a Deus, nós não conseguimos mudar de vida, de situação. Às vezes você profetiza algo na sua vida e você espera, mesmo vendo tudo ao contrário, mas você fala, eu creio que Deus pode me dar e Ele vai me dar. Porque o nosso Pai é o do impossível. Ele não é daquilo que a gente vê. Ele traz à existência aquilo que ainda não existe. Então vamos ter fé. Ore comigo o Salmo 23. Em cada palavra que Deus tocar no meu coração, eu vou te mostrar o que Deus está falando conosco, para que tomemos posse dessa oração poderosa. Oração de paz, oração de prosperidade, oração que dá descanso para a alma, que tira a pessoa de um lugar de desespero, para dar descanso para a mente. Salmo 23. O Senhor ore comigo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Refrigera-me o vigor. Aí eu faço uma pausa rápida. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Refrigera-me o vigor. Verdes pastagens significa fartura. Verdes pastagens significa que você não mora num lugar, você não habita num lugar seco.
num lugar que não tem produtividade. Verdes pastagens significa fartura de alimento, um lugar fértil, um lugar que dá frutos na tua vida. Repousar e me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Que você fica tranquilo, tranquila, sem preocupação na sua área financeira, que não vai te faltar nada, que não vai te faltar paz na tua casa, na tua vida, não vai faltar saúde, porque restaura-me o vigor. Você se sente uma pessoa renovada, revigorada. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele guia. Ele te mostra andar pela justiça por amor do nome dele. É o temor do Senhor, andando na justiça, fazendo o que é certo, o que agrada a Deus. Por amor do nome do Senhor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo passando por situações difíceis, não vamos temer, porque Deus está conosco todos os dias em nossas vidas. Ele não nos abandona, Ele é um Pai maravilhoso, presente. Eu sou prova viva disso e você também que está do outro lado me escutando, porque aqueles que estão vivos são os que Deus colocou para fazer a diferença, para quem busca a palavra de Deus, para quem escuta a sua palavra e põe em prática, faz a diferença aqui na terra. Você veio com um propósito, você não veio para sofrer, você veio para a glória de Deus, para todos que olharem para você, dizer, é a glória de Deus na vida dessa pessoa. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. É aquilo que eu acabei de falar. Quem olhar para a tua vida vai dizer, nossa, Deus fez o cálice transbordar na vida dele, na vida dela. E Deus prepara uma mesa perante aqueles que não querem que você prospere, perante aqueles que acham que não tem mais saída para a tua vida. Aí você se apegando com Deus, se apegando a essa palavra, orando Salmo 23, você vai ter prosperidade, proteção do Todo-Poderoso. Aí continua, teu cálice transborda e você fica em paz. Porque uma pessoa que vive em paz, ela tem as contas pagas, ela tem saúde, mesmo lutando pela saúde, mas você está em paz porque você sabe que não está sozinho, mesmo lutando pela vida financeira, mas você sabe que vai ter um retorno do Todo-Poderoso. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Porque você vai sempre estar escutando a palavra de Deus, você sempre vai estar colocando em prática a palavra de Deus. Você vai fazer como José, você não vai perder a fé, você não vai deixar de louvar a Deus e Deus vai te honrar em todo e qualquer lugar. Deus quer os filhos dele ganhando bem, colocando seus filhos em escolas boas, tendo uma vida melhor, uma vida que o cálice transborde, não uma vida de falta, porque o nosso pastor, olha, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Que nada te falte, que nada nos falte, que não falte paz, que não falte saúde, que não falte o dinheiro para o alimento, para transbordar, para ajudar outras pessoas, para honrar o nome de Deus aqui na terra. Pai, eu glorifico o teu santo nome, eu já te agradeço pelo dia de hoje, por cada vida que está escutando esta oração. Me usa, Espírito Santo, faz conforme a tua vontade, Pai, na vida de cada filho e de cada filha, Senhor. Fazendo o cálice dos teus filhos e filhas, o Senhor sabe qual a provisão que cada um precisa e que transborde, Pai, faz transbordar o cálice, o nosso cálice, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos, em nome do Senhor Jesus, porque Teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.